ali, ó. Se eu soubesse. Se eu conseguir pegar aquela chave, acaba o vídeo. Subi a gaiata. Agora eu vou bater no chão. Qual é o problema? Como que eu vou chegar? Ai, ai, ai. Ai, não tive sorte agora. Como que eu vou chegar ali? Ah, não, tá aqui, ó. Ah, não, velho. Bora jogar essa mulher peguei a chave. Agora só é atravessar aqui em segurança. Ai, mãe. Ai, não, mano. Faltava bem pouquinho, cara. Ai, bora tentar mais uma vez. Faltava muito pouco, velho. In Minecraft, there are many different mobs that have a Na verdade nem tá difícil, não sei o que tá acontecendo. Mas pelo menos já sabemos como é que é. Não falei, não paguei, é muito mais difícil. Olha como ele anda. Tá fazendo esse barulhinho. Esse foi o